Dieu céleste. Simama, peuple soit visant du verset d'or. Le peuple nyonso o bazoyo kabiso na média. Seigneur tika ete ba mona le boko na yo. Pe ba comprendre nini ozamona posa na yango pona biso. To pesi o merci notre Dieu. Yawe na maloba kitoko oya otindi pe kango la biso. Na ebete sika moko na moko azazo ka loba oyo. Lobo ezokota vie na ba famille. Ezokota vie na misana na biso, ezokota vie na ba pensée na biso pe na mitema na biso na komba Jésus-Christ. Amen. Directement to l'équipe sous ko continuer thème na biso. Vamos passar e dar continuidade no nosso Tu te kolobela o ezaki première parole. Falamos o que era a primeira palavra. Tu kolobela ki deuxième parole. E falamos da segunda palavra. O Jésus tikaki que Jesus deixou. Que falou para nós antes de morrer. Tentamos explicar segundo como profecia. Como era a dor de Jesus Cristo. Sans plus tarder, por isso, sem perca de tempo, vamos passar diretamente a troisième parole, para dizer a terceira palavra, quatrième parole, a quarta palavra, cinquième parole. E a quinta palavra. Yo kama bien dans le Seigneur. Eu vou te explicar bem, amado. Na consiste thème oyo na 21h. Eu vou terminar esse tema às 21 horas. Yo kama lamu. Ouve bem. Tozolo belo como coisa très important. Estamos a falar de uma coisa muito importante. Maloba o tozolo bela. Por isso que eu disse que essas palavras ali parole moko ali puissante. É uma palavra poderosa. Ali parole moko percebiso mayele. É uma palavra que nos deu sabedoria. Mas as pessoas negligenciam. Ok, aqui parole o tika aqui biso. Mas é uma palavra que nos foi deixado. Oh, kola tika aqui biso kwa bomengo. Que Deus deixou para nós como riqueza de saber como onde acontecer as coisas. Troisième parole. A terceira palavra. Troisième parole. A terceira palavra. Estamos a ver no livro de João. Chapitre 19. Capítulo 19. Verset 25 à 27. Versículo 25 a 27. Kuna. Ali. Estamos a ver alguma coisa. Yesu azoloba. Jesus está dizendo, quando Jesus está na cruz, eu vi que o João se aproximou. Mas quando João se aproximou, também havia Maria. Maria começou a chorar. E quando João se aproximou, olhou para Jesus e virou-se. E aquela dor, ela foi abraçar Maria. E Jesus olhou para ele e disse assim: femme, disse mulher, voilà ton fils. Olha teu filho. Fils, teu filho. Voilà ta mère. Olha tua mãe. Yoka malam. Ouve bem. Parole na mokane Jean 19. Esta palavra no livro de João 19, verset 25 à 27. Versículo 25 a 27. Atenção. Atenção. À la croix, a cruz, le Seigneur ne voit qu'une femme. O Senhor vê uma esposa avec un fils. Ele vê uma mulher com um filho. Mais il n'y a pas de père. Mas não tem o pai. Essa parole é choquante. É uma palavra muito chocante. Essa parole é douloureuse. É uma palavra dolorosa. Yesu amoni moisi. Jesus viu a mulher. Amoni mwana. Viu o filho. Bali pe amoni ozali papati. Mas não viu o pai. Il y a quelques versets. Tem algum versículo? Tel que dans Marc chapitre 3 verset 31 à 35. Marcos capítulo 3 verset 31 à 35. Versículo 31 a 35. Nous sentons une nuance. Nós sentimos uma ameaça de l'absence de Joseph. Et là. Nós sentimos que tinha a ausência do José. Absence de Joseph. A ausência do José. Et là. Não tinha. Ça devait prophétique. Isso aqui é profético. Na Marc 3, 31, 35. No Marcos 31, todos a absence a Joseph. Une nuance. Todos sentir nuance e absence a Joseph. A falta da presença de José. Deus me l'a sur prophétie. Que nos está a trazer a profecia. Yo comment bien aimé. Ouve bem amado. Quand la Bible cite le nom de la personne qui était là à la croix.
Quando a Bíblia cita o nome das pessoas que estão lá, dans les contes de Jésus, em conta de Jesus, donc tant que Bible ezotangela biso bakombo ya bato bazalaki pene na Yesu, quando a Bíblia nos mostra o nome das pessoas que estavam com Jesus, donc tozo comprendre que estamos a entender que Bible ezobela biso encore mibale ebi biso na idée mibale. a Bíblia nos leva a ter em conta duas ideias. Donc c'est-à-dire oh bayaki pour consoler Christ, Quer dizer que os que vieram para consolar Cristo, to pe ba oh bayaki pour assister Christ na e tanga também douleur na os que pasi. vieram assistir Cristo no momento de dor. Marie est là, Maria estava lá, Jean était là. João também. Mais quand on fait la liste, Mas quando fizemos a lista, on ne voit pas Joseph. nós não vimos o José. Tout le monde a Joseph T. Não vimos o José. Qui est Joseph? Quem é José? Joseph est l'initiateur de l'histoire José é o iniciador da história de Jésus. de Jesus. Parce que Porque l'ange dit à Joseph, o anjo disse ao José, tango histoire de bandaki ange qui kolobela Joseph nini. quando começou a história, o que o anjo disse ao José? Abi Joseph, Ele disse, José, ne crains point. não nega. Zwa mwasi na yo auto fiancé na yo Marie. Pega na tua esposa, Maria, Boke na Égypte. e vão ao Egito. Pote Hérode Porque o Herodes, alingi koboma mwana. ele quer matar a criança. Donc Joseph Quer dizer que asalaki José, ministère na ye ya protection. ele fez um mistério de proteção, ministério de proteção, Pour protéger mwana. para proteger a criança. Mais na suka ya histoire à Jésus, Mas no final da história de Jesus, Joseph azalaki te. José não estava. Mais eyaki na chercher moko Mas tinha um procurador alobaki ete que disse, Joseph azalaki ya okufa. José estava morto. Tant mieux, Bom, tant mieux. pode ser. Mais la prophétie nous fait voir Mas a profecia nos fez ver la troisième douleur de Christ, que a terceira dor do Cristo c'est quand la femme aura un fils é quando a mulher trouxe seu filho et le fils aura une mère. e o filho estava com a sua mãe, Mais le père ne sera pas là. mas o pai não estava. Prophétie à troisième douleur, il y a A Jésus-Christ. profecia da terceira dor de Jesus Et Cristo ça, biso boye. está nos dizendo o seguinte: Tango mwasi akozana mwana, quando a mulher vai estar com a criança akozana mama, vai estar com a mãe, mais papa akozala te. mas o pai não estará. Donc, Quer dizer, quand Jésus va venir, quando Jesus est-ce que vier, akoya kokuta será que bato ebele encontrará muita babwaki gente kondima, que jogaram fora a babandone fé, kondima na bango? abandonaram a fé? Femme, voici ton fils, A mulher viu o seu filho et fils, e filho voilà ta mère. viu a sua mãe. Ici, Agora il y a abstraction du père. tem a ausência do pai. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque il y a une prophétie qui dit, tem uma profecia que diz, Yoka malam, ouve bem, bien aimé dans le Seigneur, bem amado, Yoka malam. ouve bem, Et c'est la prophétie moko lobi. tem uma profecia que diz, Lobi ete pesa biso kaka o ezali pesa biso kaka o ezali kombo na yo. ele disse que nos dê somente o teu nome Kasi biso tomibatela biso moko. e nós nos protegeremos. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado, Jésus se plaît pourquoi? Jesus é pai por quê? Parce que Porque l'église va se multiplier a igreja tem de se sans multiplicar, être en accord avec Christ. tem que estar junto em Cristo. Oh mon Dieu, Oh meu Deus, à l'église, a igreja on voit des fils sans é père. como um filho sem pai, Parce que femme, porque a c'est mulher l'image de é a l'église. imagem da igreja. Église, A igreja, oyo, essa oyo igreja, oyo tozomona kati ya église tomona bafils oyo bazangi bapapa. essa igreja que nós estamos a ver crianças sem pais, Lelo tozomona baeglise ebele nós estamos a ver várias igrejas bazosalela bateli bazotanga nkombo ya nzambe, estão a dizer o nome de Deus, batelemi bazobenga bana na nzambe, se levantaram e chamam filhos de me Deus, baza bana na nzambe ya solo te. mas não são filhos de Deus. Eza basini ya ntan oyo tokomi na yango. São os últimos sinais. Yango Jésus
Por isso Jesus abaki parole ya douleur, disse uma palavra apresente dolorosa. mwana mama na ye, Apresentou o filho e sua mãe. apresente mama mwana na ye. E apresentou a mãe e seu Mais filho. papa lokola Joseph azalaki Mas te, o pai como José eza não basine ata está. oyo tokomi na São yango, sinais do tempo que está. bato bazosambela As pessoas estão a orar, me aza na papa te. mas não tem Papa na pai. yo nani? Quem é o teu pai? Oyo nzambe aza te kati na yo, Quer dizer que não tem Beguise Deus belé. dentro de você. Kristo aza Várias te. igrejas não tem Cristo. Bekise ebele lelo Várias igrejas hoje bondoki etondi, tem bruxaria, occultisme etondi. tem cultismos. Un jour mon père ayebisi ngai, Um dia meu pai disse, mon père pasteur Alain, meu pai, pastor ntango Alain, aobatira église quando eu estava batizando a igreja ya ngalo na ngola, em Angola, abina ngai, ele disse, fils, filho, bato ozomona oyo essas pessoas que tu kokangama na vês, bango te, não fica com eles. bakomela makila na bakoyoka mawa te. Eles vão zombar de você e não terão Et piedade. j'ai vite compris, E eu te faço entender. bekise ebele Muitas tomona igrejas, bato batondi na kati, estamos a ver muita gente, Kristo aza te, às vezes não baza tem na Cristo, papa te, não tem um papa pai, aza te. não tem um Yango pai. parole à Jésus, Por isso a palavra de abi Jesus, femme, e disse à mulher, voici ton fils. olha teu filho, Fils, filho, voilà ta mère. olha tua mãe. Quatrième parole de douleur. A quarta palavra de Attention. e atenção. Ici, Agora, la quatrième parole, na le quarta temps palavra, change. tem aí a palavra-chave. Temps change, le temps change. Tem um tempo, tem um tempo que muda. Muda, si. Jésus a proclamé, Jesus programou quatrième parole pendant les 3 heures de ténèbres. a quarta palavra na madrugada. 3 heures, donc quatrième parole, na moment moko ozaki to comme la 3e ya ténèbres. 3 heures ya ténèbres. Ele preparou essa quarta palavra nas 3 horas da madrugada. Marc chapitre 15 verset 33 à 34. Marcos capítulo 15 versículo 30. La quatrième parole a quarta palavra que nous rappelle tel le 4e jour que Dieu a dit. que nos diz o quarto dia que Jesus disse. Et je rappelle le 4e jour que Yesu alobaki. Ele nos revela o quarto dia que o Jesus Que la disse lumière soit. que haja luz Et la lumière fut. e a luz houve. À la 4e parole, A quarta palavra, Jésus qui est la lumière du monde Jesus, que é a luz do mundo, se retrouve dans les ténèbres. se encontrou nas trevas. Dans la 4e parole, Na quarta palavra, Jésus commence à parler dans les ténèbres. Jesus começou a falar nas trevas Il dit, e disse: mon Dieu, Meu Deus, pourquoi m'as-tu abandonné? por que me abandonou? Attention, Atenção, ici quand nous faisons un petit pas onde a gente En arrière. en arrière, em nada, Jésus le long de son parcours, Jesus está na sua trajetória. tout le monde avant, Nós veremos que Jésus n'a toujours Père, Jesus está a dizer il Pai. n'a pas Père, Ele disse Pai. voire même les disciples, Ele não disse discípulo. par le même à Jésus, Os discípulos disseram a montre-nous Jesus, le Père. mostra-nos o Pai. Toujours Jésus a utilisé comme le Père. Você usa Pai, Mais awa, mas aqui tout le monde dans la 3e heure, il y a ténèbres. vimos que na 3 horas da madrugada Jésus change, Jesus a changé le vocabulaire naïe. mudou o seu vocabulário Il dit, e disse: mon Dieu, Meu Deus, mon Dieu, mon Dieu, meu Deus, pourquoi m'as-tu abandonné? por que me abandonou? Par là, nous comprenons, Aí nós entendemos, avant les 3 heures de ténèbres, antes de 3 horas da Jésus madrugada, parle de Père. Jesus fala de Et Deus, pendant, dans les 3 heures de ténèbres, mas de 3 horas da madrugada, Jésus changeait mon Dieu, Jesus mudou para meu Deus, meu Deus. Sommes en train de comprendre 2 ou 3 paroles Aí prophétiques. podemos Oh, entender 2 ou 3 palavras proféticas qui sont? que são, Donc, quand il y a la lumière, quer dizer que quando há luz, Dieu est notre Père. Deus é nosso Pai. Et quand il y a les ténèbres, E quando há as trevas, Dieu est notre Dieu. Deus é nosso Deus. Pourquoi? Por quê? Parce que Nzambe Porque Deus, azalaka mpe Nzambe bandoki. Ele também é Deus dos bruxos. Nzambe Deus azalaka mpe Nzambe bamiyibi. também é Deus dos ladrões. Nzambe Deus azalaka mpe Nzambe bapandi. também é Deus dos bandidos. Mais Mas azalaka mpe ya miyibi te. não é Pai dos
ladrões. Alors, après père va banditer. Não é pai dos bandidos. Alors, père, É o il pai y a pas tout. Oh, bah, nimi Yesu. de pessoas que acreditam em Il y a Jesus. mon Jean comprendra Por qui. isso que João entendeu. Jean Lobby. João disse. Alors, Biboé. Ele disse assim. À tous ceux qui l'ont créé. Ele disse que em todo À aquele tous que ceux qui crê, l'ont reçu. em todo aquele que recebeu, Il a donné le pouvoir ele entregará o poder de devenir enfant de Dieu. de descobrir a fonte de Lesquels qui Deus. sont nés. Lesquels qui sont nés. Naba oyo ba botami. Daqueles que foram nascidos. Donc oyo aza mwana nzambe. Quem é filho de Deus? Azaka oyo andimeli Yesu. É aquele que acredita. Yango moni Jésus. Por isso que dissemos. Tanga komi na troisième ère. Quando chegou na terceira hora, quando chegou a madrugada, Jésus maloba échanger, vocabulaire échanger. Jesus mudou o vocabulário. Aleko ba père. Ele dizia pai. Mais comme mon Dieu. E disse meu Deus. Pour na tango wana, E porque Jésus akomaki lisumu. Jesus se tornou pecado. Alataki lisumu. Ele usou o pecado. Alongwaki kozala lisusu sembo. Ele já não estava puro. Amemi charge na biso. Ele carregou os nossos pecados. Ele se tornou pecado. E na tango wana, e naquele momento, Nzambe aza lisusu te. já não tinha Deus. Yango wana, Por isso, ele disse, mon Dieu, meu Deus, pourquoi m'as-tu abandonné? por que me abandonou? Allongoli Père. Ele Accueille mon Dieu. Ele disse Deus. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Qui est Dieu créateur? Tu es Deus criador. Donc Jésus était devenu pécheur. Jesus, ele se tornou pecado. C'est pour cela. Por quê? Dieu n'est resté plus son père. Deus continuou não sendo seu pai. Akomaki lisumu. Ele se tornou Yango pecado. Nzambe atikalaki su papa na ye Por te. isso que Deus já não era seu pai. Atikalaki su papa na ye te. Já não era seu pai. Parce que Jésus na ntango wana, Porque Jesus masumu ekotaki kati na o ye. pecado entrou nele. Bebe na naloba na yo. Bem amado, que Eza ba profession kola que lobaki. profecias que A Deus regretter. disse que ele ficou triste. Abi se papa po ani otiki Ele ngai. disse, pai, por que me abandonou? Na ntango yo salaka lisumu. Quando tu pecas, Na ntango yo zongelaka mabe na yo. quando tu retornas Na à ntango famille yo eza na masumu. quando a tua família Yeba ete pecado, molili ekoti. saiba que entrou a Nzambe estrela. aza lisusu na bino te. Deus já não está com você. Nzambe azalaka esika mabe ezali te. Deus não está onde tem o mal. Yango liboto eza na posa ya Nzambe. Por isso que a família que precisa de Bombo Deus, oyo eza na posa ya Nzambe. a tua família precisa de Oyo eza Deus, na posa kosalela Nzambe. que precisa Oyo eza na trabalhar para posa Deus, Nzambe asalela que ye. precisa que Deus faça Esengeli alguma coisa para ele. kolongwa na É masumu. preciso que saia do Parce que pecado, masumu porque no pecado ezozongisa yo na molili. fará com que você volte Mpe à estrela. Nzambe Mas azala na Deus yo te. não esteja contigo. Oyo yango bato nyonso baotamwa na Nzambe. Por isso que essas pessoas que Bato nyonso baotosa eloba na Nzambe. então obedecer a Tika Deus, ete Nzambe deixa que Deus amonisama na kati ya vi na yo. se manifeste em Nzambe você. achange vi na yo. Muda as vossas Nzambe vidas. apesa baréponse na terre ya Que difficulté. Deus responda às vossas dificuldades. Nzambe apesa baréponse na mwa confinement. Que Deus responda ao vosso confinamento. Nzambe avisite vi na yo mobimba. Que Deus visita as vossas Nzambe akota na vidas. mabota oyo ezolela. Que Deus entra nas famílias em Na nayebisa mwana Nzambe moko. Quero dizer para um filho de Deus, Ntango yo ozowumela mabe, quando tu continuas yeba ete a oza na molili. saiba que está nas Nzambe trevas. aza na yo te. Deus não está. Yango esenge na yo Por isso que é preciso kozonga na que tu présence ya Nzambe. volte na presença de Deus. Esenge na yo É preciso que esenge tu kozonga na présence ya Nzambe. volte na presença de Deus. C'est pour cela, Porque omona ke você verá Yesu azorépondre Satan. que Deus respondeu ao Asa Satanás. Satan, Disse ao ntango Satanás. Satan ekotante ye, Quando Satanás viu na Matthieu chapitre 4, no capítulo 4, Yesu aloba na Satan, Jesus disse ao Satanás. abi na ye, Ele disse assim: abi, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. tu não tentarás o Senhor teu Deus. Donc nani soki ntango Nzambe Quer dizer que Deus azala mpe Nzambe ya Satan. também é Deus do Mais aza papa na Satanás. Satana Mas te. não é pai de Aza Satanás. papa na Satana Não é te. pai do Aza papa Satanás. ya bato masumu Não é te. pai dos pecadores. Yango moto nyonso Por isso que toda balingi pessoa Nzambe aza papa na que ye. quer que Deus seja seu Esengeli pai, alongwa na vie ya é mabe. preciso que deixe a mão. Donc, les gens ont crucifié la lumière, O João crucificou a luz ont refusé la lumière, para fugir da luz. ont refusé la lumière. Baboyi oyo ezali pole. Eles negaram que era luz. C'est la prophétie du temps.
É a profecia do tempo. Donc, une prophétie Uma profecia qui nous montre que mostra-nos pendant les ténèbres, que a estrela, toutes les personnes qui prient Dieu toda pessoa que ora a Deus n'est pas leur Dieu. não é Deus. Vous priez dans les ténèbres. Vocês oram à madrugada. Il y a les temples qui prient dans les ténèbres. E é o momento que oram na Il y a madrugada. les temples qui adorent dans les ténèbres. É o tempo que adoram a Il y a estrela. les églises qui adorent dans les ténèbres. A igreja que adoram a Il y a estrela. l'église qui prie dans les ténèbres. A igreja que oram para a estrela. Estão a fazer barulho como se tivesse a orar a Deus. Mas eles estão na estrela. Deus não está com eles. Por isso que Deus pediu L'église que a igreja ezali ba oyo é aquele koyo atie mise à part. que Deus colocou a paz. Yango église Por isso que a igreja elikoza na kati ya ténèbre te. não pode estar em Yango trevas. bien aimé, Por isso, bem amado, yo oyo tu ozowume na kati ya molili, que estás demorando yo nas oyo trevas, você ozotamwa na kati ya que molili, está nas yeba trevas, ete nzambe saiba que Deus azali papa na yo te, não é mpe teu pai. nzambe aza wana te. Deus Yango não Jésus está ali. Por isso ase Jesus, sentaki ele se sentiu Ele sentiu que estava só. Porque ele se tornou pecado. Deus deixou ele. Deus deixou ele. Père, mon Dieu, Meu Deus. pourquoi m'as-tu abandonné? Por que me abandonou? Parole à Jésus changé. A palavra de Et Jesus le mot mudou. Père, Saiu de pai. et comme mon Dieu. Como ele ficou. Oh, et c'est mon apato, on zamba da papa na bango. Bem-aventurado aqueles que Deus é Et o c'est seu mon pai. moto, on zamba da papa na bango. Bem-aventurado que Yango aquele tana Deus é o pai. tana zonga na makomi. Quando eu volto na escritura, Na Matthieu chapitre 7. Mateus capítulo 7, Jesus azoloba boye. Jesus disse o seguinte. Alobi. Ele disse: Bosengi ba papa na bino mapa. pediram aos seus pais pão, Bapesi bino nyoka to mabanga te. não entregaram para vocês Bomo pedras. bosela ngai yawe nzambe na E bino. vocês peçam a mim, o vosso Papa na Deus, bino ya o likolo. vosso Pai dos Naza na céus, kopesa eu bino. não falte a entregar. Yango monaka mingi. Por isso que tu vês muitos. Azobonde azosala Ele mabondeli. está a orar e fazer Prière na orações. ye ezanga A réponse. sua oração está sempre Prière sem na ye ezanga resposta. A eyano. sua oração não tem Ata resposta. kutu pilipili atiaka te. Mesmo pimenta ele não Nde coloca. tokaba misusu azobondela osati prince ndenge atita. Quando você vê que tem alguns orando, Mas ele tá ele pedindo o tacate, nem exatamente. pimenta ele sente. Parce que Por quê? nzambe aza papa na yo te. Deus não é teu pai. Ok, papa Pai, asokipaka kaka na bafils, ele se cuida com os filhos. asokipaka na bana na ye. Ele se ocupa com os seus filhos. Yango mpe eme na le Por Seigneur. isso, meu amado, Mome ekomi chegou o momento okomisa nzambe azala papa na de yo. tu fazeres que Deus seja Obima teu na pai. kati ya E molili. tu saia da Cinquième parole de Jésus. A quinta palavra de Jesus. Ici Jésus prononce Jesus pronunciou la cinquième parole après les 3 heures de ténèbres. a quinta palavra após as 3 horas da madrugada. Jean 19, 28 à 29. João 19, 28 a 29. Il dit, Ele disse: j'ai soif. J'ai soif. Nana posa ya mai. eu preciso de água. Jesus alobi nazoka posa mai, asengi mai. Jesus disse que quer beber água. Jesus asengi mai. Jesus pediu água, Mais bapesi ye vinaigre. mas deram para ele vinagre. Matthieu 27 à 34. Mateus 27 e 34. Attention, Atenção, c'est quoi un vinaigre? o que é vinagre? Vinaigre, Vinagre c'est un mélange é uma mistura de vin aigre de vinho e agre et de l'eau. e água. Donc, bazwi vin aigre, Pegaram vinho basangisi yango agre, na mai. juntaram com Ya água. babengi vinaigre. Por isso é chamado de vinagre. C'était la boisson des soldats. É a maneira que os soldados. Donc, la boisson na bande kopesa yango basoldat ya kala, baromain. Essa receita foi dada para os soldados romanos. Bavin aigre, Os vinhos basangisi na mai. misturado com água. Oh, bien aimé, Ou bem amado, Jésus va mourir avec sa soif. Jesus ia morrer para sede. Jésus aokufa na soif na ye ya mai. Jesus morrendo com a sede. Pour la première fois dans Matthieu chapitre 27, 34, Pela primeira vez no livro de Mateus, capítulo 27, verset 34, versículo 34, bapesi Jésus vin mêlé, deram a Jesus vinho, avec le fiel. vinho misturado. Hein? Et la deuxième fois, E pela segunda vez, on lui donne le vinaigre.
deram para ele vinagre, qui était le mélange de vin aigre que é a mistura de vinho agre avec de l'eau. com água. Pourquoi? Por quê? Ils aiment que Jésus prenne que le vinaigre. Eles pensam que Jesus, eles queriam que Jesus tomasse vinagre. Alors que Por isso, ele tinha a vontade de beber água. Pourquoi? Por quê? On lui donne le vinaigre. Eles deram para ele vinagre. C'est la 5e douleur de Jésus. É a quinta dor de Jesus. Quand Jésus Quando Jesus est à la croix, estava na cruz, il dit, ele disse: j'ai soif. Eu estou com sede. Il a besoin de l'eau Eu preciso de água. pour que 2 prophéties s'accomplissent. Porque duas profecias se cumpriram. Dans Genèse chapitre 24, verset 45. Gênesis capítulo 25, versículo 45. Donc Jésus a enseigné mai Jesus pediu água pour concrétiser 2 prophéties. para concretizar duas Il y profecias. a Genèse chapitre 24, verset 45. Gênesis capítulo 24, Ah, versículo tozo mona 45, que nós veremos. Tout le monde a Eliezer demande à boire à Rebecca. Veremos que o Eliezer disse ao boar para Rebeca, Ils allaient signer é sinal oh Rebecca que Rebeca, a trouvé mon bali à Libala. ele encontrou o esposo para casamento. C'est donné à Eliezer et au chameau de l'eau. Ele entregou ao Eliezer e chamou-lhe de água. Après ça, Eliezer peut ba chameau mai ba mela. E entrega para o Eliezer água. Et ya monde ça là qui signe à Libala, ya Rebecca. Aquilo que era o símbolo de casamento para a Rebeca. Et Jésus aussi a besoin de l'eau. E Jesus queria água. Pour qu'on lui donne à boire. E entregaram para ele o vinagre. Non. Jésus aqui na poça ya mai pour pas pesa ya mela. Jesus, ele estava precisando de água para ele beber. Et c'est là qui signe pour s'accomplir. Ele é o símbolo para se cumprir. Na mariage. O casamento. C'est ce qu'il a fait à Rebecca. É isso que fez a Rebeca. Et deuxièmement, e segundamente, dans Jean chapitre 4, verset 7, João capítulo 4, versículo 7, Jésus montre comment il est monté à la croix. Jesus mostra como morreu na cruz. Ele mostrou como ia subir a cruz. Com a vontade de beber água. D'après Jean 4, 7, após João 4, 7, exemplo, il y a moi sur la Samaritain. Da mulher samaritana. Que negou dar a água a Jesus. Donc une fois Jésus demande de l'eau, sempre que Jesus pede água, on ne lui donne pas par la femme. Pas moi si. Não queriam dar para ele. Moi je suis samaritain, Jésus como essa mulher samaritana não quis dar água. L'Ancien Testament, no Antigo Testamento, Rebecca doit symboliser Rebeca está simbolizando une première gloire. Uma primeira glória. Saiba. Elle a saisi le mariage. Ela cedeu o casamento. Rebecca a symbolisé première gloire. Está a simbolizar a primeira glória. Parce qu'elle a saisi le mariage. Porque ela soube ceder o casamento. Dans le Nouveau Testament, no Novo Testamento, le Dieu de Rebecca est venu en chair. Deus de Rebeca, ele veio em corpo. Pour lui donner à boire. Para dar para ela a água. Nzambe a Rebecca a ela mzota bomoto. Deus da Rebeca veio em carne. Para dar ela de beber. Et pourquoi? E por quê? C'est pour nous puissions conclure l'alliance avec lui. Para fazer que se cumpra a aliança dela com ele. Comme Rebecca a fait avec Isaac, notre Isaac. A Rebeca fez com Isaac. Notre Isaac, c'est Jésus-Christ venu. Nosso Isaac é como se fosse Jesus. Ele tinha sede. Mais va passer mai, tu as passé vinaigre. Mas não entregaram água assim, vinagre. Yoka malam. Ouve bem. Attention. Atenção. Yoka bien. Ouve bem. C'est la prophétie de l'église. É a profecia da igreja. C'est la prophétie de l'église. A profecia da igreja. Le temps du soir.
e o tempo da tarde. Jésus a besoin de l'eau. Jesus precisava de água. L'eau qui symbolise la parole. A água que simboliza a palavra. L'eau qui symbolise l'esprit. A água que simboliza o Espírito. Pendant que Jésus manifesterait la soif, Desde que Jesus manifestou a vontade, on voit la carence. ele houve de l'eau. a carência de água. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, les temps viendront ao tempo où virá j'enverrai la faim e nos trará o fim. et la soif de l'eau. E a vontade de água. Pendant que Jésus manifesterait la soif, Desde que Jesus manifestou a on sede, voit la carence de l'eau. houve a carência de água. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, les temps viendront os tempos où vindouros, j'enverrai la faim uns estarão no fim et la soif. e sede. Pe ntango koya, E quando vier, nakotinda nzala, eu mandarei a fome pe nakotinda posa ya mai. e mandarei a sede de água. Me nzala nakotinda, Mas a fome que ekozala ya mandarei bilei te. não será de comida, Ekozala pe ya komela te. não será de Me sede, ekozala nzala mas será a fome ya liloba na ngai. da palavra de Deus. Mais la soif d'entendre les paroles de Dieu, Mas enquanto esperam a palavra de Deus, on a mis au pluriel. On a mis au pluriel. Batiamo na pluriel. ele foi colocado em Babi, plural. soif ya koyoka maloba na Nzambe. Ele disse que ouvir a palavra de Deus, Ba maloba ya Nzambe. a palavra de Deus. Pourquoi batiamo na pluriel? Por que colocaram Babi, no la soif plural? d'entendre les paroles de Eles Dieu. disseram que eles esperam as palavras de Deus. Pourquoi au pluriel? Por que no plural? Qui signifie O que significa des bagages prophétiques. que é uma bagagem profética. Donc on tient un bagage prophétique. Ele mandará as bagagens proféticas, Mais mas on ne trachera pas Et- les soifs du Seigneur. ele não será interrompido a palavra de Deus. Il faut faire très attention. Ele prestará muita Et c'est atenção. comme ça la attention makasi. Quer dizer que tem que prestar atenção. Pona nini? Por quê? Parce que tango Porque neste oyo momento, koya, quando chegar, bato bakoyoka soif ya liloba. as palavras, as pessoas terão a vontade da palavra. Bato bakoyoka nzala As ya liloba. palavras terão, as pessoas Mais liloba ekozala te. terão fome da palavra. Eza na profession Mas não elobaki. existirá a palavra. Yango tango tozali, Como diz a profecia, no ezali momento que tango estamos, oyo é o momento esengeli église ezonga na liloba. que a igreja tem que voltar à palavra. Église ebele Muitas lelo igrejas ebimi na liloba na Nzambe. hoje saiu com a palavra de Bakomi Deus kosala makambo selo e bango. começaram a fazer as coisas Okomona un ele. pasteur azocrée makambo na ye mpo église E évolue. tu verás que um pastor fará as suas coisas para que as coisas Mais non na evoluam, volonté ya Nzambe. mas não na vontade de Deus. Bato akomi kocrée baoffrande. As pessoas começaram a criar ofertas, Bato akomi kocrée bastratégie. começaram a criar Oyo eza na estratégias volonté ya Nzambe te. que não está na vontade Yango de Deus. église Por isso que a igreja esengeli ntango na maloba na tem que Nzambe. andar na vontade Parce que de Deus, maloba nde porque a palavra yango de nde Deus ekobikisa. que salvará. Maloba nde As palavras de yango Deus nde ekosauve. é que salvará. Maloba nde As palavras yango de ete biso Deus na alliance é que fará com que a nossa elongo na aliança Nzambe. seja com Mpe Deus. kokóma na ntango moko Porque chegará no momento, bato bakomanifeste soif. as pessoas mostrarão Mais sede, toza na carence à parole. mas nós estaremos na carência da Yango mpe palavra. emela le Seigneur. Isso, meu amado, Yo opungaki maloba na tu Nzambe. que estavas perdido na Ntango yango ya palavra. kozonga maloba na Esse é o Nzambe. momento de voltar à palavra de Ntango yango Deus. ya kozonga na maloba na Esse é o Nzambe. momento de voltar à palavra Oh, de Deus. église oyo okotaka. Essa igreja que tu vais, Ito babengi so quelque part. ou foste convidado a Obe um lugar bazopresente o prophétie. onde te apresentam a Obe profecia, bazopresente ndenge nini ya kozwa mboka. estão a te apresentar como ter Obe dinheiro, bazopresente ndenge nini ya kosala baposa ya nzoto. estão a te apresentar como satisfazer as Nakende vontades église do moko corpo. pasteur Eu azoprofetize. já fui a uma igreja que o próprio pastor Te profetizava. kolati kaleso ya rouge. Ele profetizava que a pessoa Ese usou kaleso calcinha ekosauve vermelha. vi ya moto. Mas será que calcinha salva a vida de alguém? Yango ozomona Por isso que tu verás bayekoli balobi os aprendizores montre-nous Jésus. mostra-nos Yango Jesus. ntango Jean ye Por isso quando João chegou, Jean alakisi bato Jésus. João mostrou para A as Bible pessoas voici un homme Jesus. de Dieu qui ôte les péchés du monde. Disse, veja aqui o homem de Deus. Tozonga na kati ya liloba na Nzambe. Vamos voltar na palavra de Totika Deus. kolakisa bato biloko ya Vamos mokili. deixar de mostrar para as pessoas as coisas Tozongisa do bato mundo. liloba na Vamos Nzambe. voltar as pessoas à palavra de Deus. Liloba na Nzambe eza Yesu A Masiya. palavra de Deus é Tika ete Jesus Nzambe Cristo. apambola bino. Deixa que Jesus abençoe você. Des mères bénies au nom de Jésus-Christ. Pai abençoe você. Nzambe atombola vision de verset d'or. Deus
levanta esika nyonso bana na nzambe bazali aonde se encontra na o filho de Deus, baconfinement oyo nesses confinamentos. bana na nzambe bavision de vencedor bosentir yango Filhos de te Deus, visão do vencedor, não bana na sintam. nzambe nyonso esika bozwami Filhos de Deus, onde na se encontram baétats-unis nos na Estados Unidos, burkina faso Burkina na Faso, france na França, na brésil no Brasil, na angola em Angola, na asie bamboka nyonso bozali em qualquer lugar que se encontre. otika ete loba nzambe Deixa que a palavra esala de Deus miracle na bavi na bino faça na milagre kombo ya na vida jésus de christ Em nome de Jesus. amen Amém. kolapambola yo